vida só por ti, Jesus, e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, Jesus, e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, Jesus, e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, Jesus, e dar a vida só por ti, Jesus, e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças. Boa noite, povo de Deus. Seja bem-vindo no Amar-te Mais. Hoje é domingo, né? Hoje não é é domingo. segunda, não. Será que a gente errou a data? Pois é, será que a gente errou? Será que hoje não é segunda? Então. Pois é, deve estar perguntando, né? Comunidade Católica aí de Anunciar e Amar-te Mais em pleno domingo. Então, acho que é o feriado que deixou a gente meio atrapalhado nas datas Pois aí. é. Pois nós estamos aqui, né, no domingo, dia do Senhor, com grandes novidades, né, com convidados assim mais que especiais. Nós não podíamos deixar o domingo passar batido. É verdade. Não é, Roger? Tínhamos que aproveitar esse domingo para deixar ele mais especial ainda. Exatamente, essa oportunidade. Então, seja bem-vindo, compartilhe. Se você não está conseguindo compartilhar, bate lá na casa do vizinho, igual antigamente, né? Avisar as grandes boas novas, né? Seja bem-vindo, Rogério. Estamos aí, seja Estamos bem-vindo, aí. Selma. Boa Graças noite, a paz e Deus. bem, né? Boa É uma noite, alegria a paz gente e estar bem. aqui novamente, né? Pois é. Acho que eu vou falar de novo, acho que gostaram da dupla, né? Eu acho que sim, né? Sempre tá nós dois, né? Acho que Então. gostaram, né? Pois é. Então, vamos lá, povo de Deus. Então, começa aí a compartilhar, porque hoje o programa tá muito bom, né? Eu acredito que nós vamos aprender muito. É mais do que testemunho. É partilha, é aprendizagem, é tudo, né? Sim, são convidadas que vêm de um lugar distante. Bem distante. E vieram para nos auxiliar nesse final de semana, né? Em um retiro formativo, um retiro celebrativo também, né? Nos nossos 10 anos de comunidade, 10 anos de caminhada. 10 anos já, hein? E esse tempo a gente só tem que agradecer a Deus, né? Só. De todas as pessoas que nos Exatamente. apoiaram, nos ajudaram. E essas irmãs também vieram nos ajudar nesse E final de quem semana. diria, com 10 anos, trazê-las aqui. Então, E quem será que é, né, povo de Deus? Deve estar curioso, né? Vamos nos apresentar, então, a nossa querida Maria Francisca, a Gislane. Muito obrigado, viu, por estarem aqui conosco. Se apresente para o nosso povo. Olha, viemos lá de Caxias do Sul, olha só. Rio Grande do Sul. E foi muito bom estar com vocês, fazer parte da vossa festa de 10 anos.
né? Graças Que a Deus Deus. abençoe e continue multiplicando o vosso trabalho, Só começando. porque está nas mãos de Deus. É um trabalho verdadeiro e profundo. Sim. A gente sente, né? A nossa caminhada já nos deu um pouco de experiências, né? E a gente percebe quando tem o odor, o bom odor de Cristo. Ai, amém. Amém. Parabéns. Amém, amém. Parabéns, que Deus abençoe você. E obrigada pelo convite de nos ter trazido. Uma alegria. Uma Eita. alegria nossa. Que bom que deu certo. Quero dar minha boa noite também a vocês, a todos que estão nos escutando e nos vendo, né? Isso mesmo. E nós estávamos então no retiro, esse retiro inicial, e quem imaginava que nós éramos convidadas hoje a participar aqui com vocês desse podcast. Então, falar para as comunidades, falar para aquele que tem sede, né? Falar do coração. Então, eu acredito que vai ser uma partilha do nosso coração e do coração de vocês também. Será muito bom. Sim, com certeza. Mas vocês nasceram, vieram de uma comunidade, né? Eu falo nasceram porque depois que a gente tem aquele batismo, né? A gente nasce, né? Nasce de novo. Conta um pouquinho da comunidade de vocês para nós, né? Como que iniciou? Por que Oásis? Muito bom. Por quê? Olha, eu tinha algo no meu coração. Evangelizar organizadamente. Porque como eu fiz parte de muitos movimentos, eu posso ajudar, mas chegava na hora e dizia, olha, precisa, pá, mas logo hoje eu não vou poder. Isso me enlouquecia. Eu disse, alguma hora vou ter algo que não sabia o que era, e que se disser tem que ir, pega e vai. Está disponível assim, imediatamente. Eu tinha isso no coração. E em 1988, eu fui convidada para fazer o curso de formação para evangelizadores. Foi o primeiro curso que veio para o Brasil e era o pessoal do México que vinha ministrar. Era Nossa. 15 dias de estudo intensivo. E eu não sei por que caí lá. Porque quando eu cheguei... Nessa época, a senhora já atuava em alguns trabalhos da igreja. Sim, na RCC. Certo. E quando eu cheguei lá, era tudo cacique, gente. E às vezes me diziam, e a senhora, o que faz? Então, mas Deus me tirou para me dar uma boa ensaboada, sabe? E foi lá, neste encontro, que vi pela primeira vez pessoas da comunidade Canção Nova e da Shalom. E enquanto eu São as falava, primeiras. pulava meu coração, eu dizia, mas é esse negócio que eu quero. É isso aí que eu tô Não tinha nem procurando. noção, talvez, do que era novas comunidades. Imagina, 37 anos Viu algo atrás. diferente. Chamou a atenção. Exatamente. Pelos testemunhos, eu dizia, é isso que eu procuro. Aí fui para casa do encontro, falei com meu esposo, eu digo, eu acho que eu achei o que é, mas também não sei o que é. Então ele começou a fazer pesquisa, depois ele foi fazer a segunda escola também, mais 15 dias. Ele disse, mulher, aquilo ali chama comunidade. Aí eu me precipitei. A gente sempre quer ajudar Deus, né? Comecei a convidar um outro. E não deu certo. Não. Então Deus foi nos ensinando a duras provas. Por isso que nos deu também a graça de podermos auxiliar as comunidades nascentes. Esse é o trabalho mais precioso que nós fizemos, porque uma comunidade que tem um carisma é uma potência extraordinária. É a manifestação
mesmo na presença de Deus, né? Então a gente tem se dedicado a estar junto com as comunidades, levar a experiência, partilhar alguma coisa, né? Mas é maravilhoso. Na verdade, vocês se formaram para formar. Tenha certeza. Exatamente. A gente sempre diz, né, Gisele, o livro didático de Deus é o coro da gente. O nosso Olha só. Não é a biblioteca, é o coro da gente, né? E a história de vida da senhora sempre foi na Igreja Católica? Sim. De família católica, Posso falar tradicional? um pouquinho? Sim. Com certeza. Se me der chance. Estava pensando, digo, Senhor, mas o que mesmo queres que eu diga? O que é para falar? E o Senhor me inspirou isso. Minha mãe era muito católica, toda a família, mas a mãe muito mais. E eu nasci, imagina que há basicamente 80, 90, 100 anos atrás, quando o bebê nascia, imediatamente ele era batizado. Quando demorava muito, era uma semana. E eu nasci em 14 de maio. E minha mãe disse, não, ela vai ser batizada no dia de São Pedro e São Paulo, que era 29 de junho. E o pessoal dizia, mas como essa mulher tão católica Vai esperar tudo Vai isso? esperar esse vai ficar com um pagãozinho? Porque naquela época era assim, né? Tinha esse medo, né? De demorar para batizar, né? O batizava logo, era tido um pagãozinho em casa. E eu fui batizada dia de São Pedro e São Paulo. Porque minha mãe me queria nesta data. igreja, nesta tradição, né? E eu vejo hoje na minha vida o quanto isso marcou realmente a minha vida. Porque eu olho a identidade que Pedro disse de Jesus. És o Messias, és o Filho de Deus vivo. E esta é a única identidade de Jesus. Iluminado e tal, e tal, e tal. Não é nada. É Filho de Deus humanado. E o Paulo, né? Combatiu o bom combate. Desbravador, né? Né? Sem medo. Isso, combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. E guardei a fé. Então, me parece que numa escada, essas duas vigas, né? Chama espelho. Se eu tenho essas duas, aqui dentro tudo fica bem os degraus. Então, eu guio a minha vida na identidade única de Jesus e Paulo, Pedro e Paulo, né? E vou indo, vou subindo a escadinha. E a escadinha tem o quê? Tem as liturgias, tem os mandamentos, os sacramentos, as devoções. Então a gente vai subindo uma escada firme entre a identidade de Jesus Cristo e esta palavra de Paulo. Então, esse foi o meu começo. E essa profecia do batismo depois fez todo sentido na missão da comunidade, né? Fez todo sentido. Foi me levando. Entendi, olha só. E a senhora casou bem jovem, né? Nem tanto. 23 anos. Sim, hoje é, né? Sim. Mas não era tanto. E o marido da senhora sempre acompanhou? Sempre. Sempre acompanhou. Ele faleceu com o Covid há 4 anos. E um dia eu estava sentada no sofá, chorando, me lamentando, saudade, sabe aquela coisa? Mas na minha frente tem um quadro do Sagrado Coração de Jesus. E eu estava falando com ele, disse, olha, tal. E agradeci, porque o Moza me amou muito e me incentivava nas coisas. Então eu disse para ele, tenho saudades, porque eu fui muito amada a Jesus e muito valorizada. E Jesus me disse, fui eu que te amei através dele. Então Jesus tem me dado muitos ensinos e eu compreendi como deve ser um matrimônio, né? Onde
Deus derrama o seu amor no marido para que ele ame a esposa com o amor dele e vice-versa. Então eu fico aprendendo assim com Jesus, gosto muito de falar com ele. Né? Amigo pessoal. Antes de eu passar para a Gislaine, como que a senhora entende essas respostas de Jesus? A senhora dialoga com ele como a pessoa. Ele é uma pessoa. E a senhora dialogando com ele, como que a senhora sente essas respostas? Primeiro eu conheço a palavra. Então eu sempre tento identificar se está na palavra. E depois, pela própria unção que escuto, quer dizer, quando ele me diz, fui eu que te amei através dele, eu tenho que ter certeza que foi ele que disse. Então a gente tem que conhecer a palavra, né? Para que não se invente palavras, né? Então eu confiro com a palavra, mas ao mesmo tempo meu coração quando se desmancha, né? E estava também falando com ele, disse, Jesus, quero ir para casa. Para casa que é o céu. Quero ir para casa, Senhor. E chorando por tudo, né? E ele me disse, eu também queria ir tantas vezes para casa, mas eu precisava cumprir a minha missão. E tu também virás para casa, mas primeiro tens que cumprir tua missão. Então, como não dizer que é ele que está falando? Esse é o mistério, né? O mistério que cada um de nós carrega, né? E ele fala com cada um a linguagem que entende. E às vezes as pessoas me olham assim, a senhora fala com Jesus, como uma... E eu olho e fico também com aquela cara assustada, e tu não fala? Né? Devemos buscar essa intimidade, Não, né? isso que eu ia falar, como que é a intimidade? Como que é a É intimidade? fantástica. Sim. É só começar. Sim. Só começar. Não, que ontem, né, nós demos carona para vocês, me marcou muito a Gislaine olhou para a senhora e falou assim, como ele falou bonito com você. Me marcou, você. Aí eu cheguei em casa e falei assim, você viu o jeito que as duas conversam? Elas conversam com realmente com uma terceira pessoa ali. Elas veem mesmo Jesus ao lado delas, porque ela falou como se ele estivesse dentro do carro sentado com a gente. Como ele falou bonito Não, é com você hoje. fantástico. Eu achei tão lindo aquilo que você falou e me marcou. Eu falei assim, nós não estávamos só nós no carro, ele estava junto, porque senão ela não ia falar isso. Claro. Olha só. É. que Mas não, é fantástico. Sim, claro que é. É apaixonante. Sim, É E apaixonante. o dia que eu estava chorando e disse para ele, tu morreste jovem, tu morrestes com 33 anos, tu não sabes o que é ser velho. Chorando, porque fica meio surdinha, meio ceguinha, meia, tudo. Você conta as dores. Tu não sabes. E ele disse, eu sei sim, porque estou dentro de ti e vivo tua velhice. Olha que ensino! Se você está com câncer e vai dizer para ele, mas tu não tivestes câncer, ele vai te dizer, mas eu estou dentro de ti e eu estou com o mesmo câncer que tu tens. Porque quando a gente o tem, é isso que acontece. A gente pode lembrar lá de Isaías, né? Exato. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, né? Se enfermeira. Então é fantástico. E de vez em quando eu brigo também. De vez em quando a gente diz, mas afinal, quem que é Deus aqui? Tu sou eu. Fica dando os palpites, sabe? Olha só. Fantástico. E você, Gislaine, o que te Pronto. fez entrar Uau. numa comunidade como a Oasis, onde uma mulher conversa tanto com Jesus? Muito bom. O que ela lhe atraiu, né? É Te atraiu. verdade. Vou contar. Deixa eu começar ali um pouquinho antes. Sim, sim. Eu tive uma experiência muito forte antes da comunidade, que foi num movimento chamado Emaús. Então, ali eu tive uma experiência fantástica na capela, antes ainda da renovação carismática, dessa experiência de Deus. Ali naquela cruz, ele olhou para mim.
Então, essa experiência que tive me fez olhar para Deus. Eu acredito que foi essa palavra. Porque a partir dali, algo mudou referente ao mundo dentro de mim, né? Pude ver, comecei a me reunir com um grupo e a gente rezava em cima do Evangelho uma vez por semana. E rezar com o Evangelho, quando eu não sabia muita coisa, né? Não tinha muito conhecimento de doutrina, da palavra, assim, como Tinha a Maria. quantos anos na época? Nessa época eu tinha 21. 21. Olha. Fiz 18, na época do Irmãos era 18 anos. Já namorava, comecei a namorar com 15 anos, meu esposo, né? Houve assim, eu vejo hoje, olhando para trás também, os desígnios que Deus faz no nosso respeito, porque Ele tinha para mim essa graça, né? Um carisma, e precisava que alguém que estivesse comigo, de certa forma, que não está na comunidade, meu esposo não vive a comunidade, ele é amigo, mas ele precisava me unir a alguém que não me impedisse, vamos dizer assim, né? Então, houve todo um desígnio com também referente ao matrimônio. Eu acredito que todos aqueles que têm uma forte missão têm também um desígnio em tudo aquilo que toca, né? E ali foi essa primeira experiência. E quando veio a renovação carismática, eu recebi nas minhas mãos um livro chamado O Novo Pentecostes. E estava de férias ali, eu estava já com meus 22 para 23 anos. E nessas férias eu comecei a ler. E ali dizia, né, da experiência da comunidade lá da Universidade do Duquesne, nos Estados Unidos. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu disse, ele está vivo. Essa expressão, essa experiência, eu tive, eu acredito hoje, uma experiência de um batismo no Espírito Santo, lendo. Porque era fantástico. Experiência dele. Exatamente. Quando ele dizia, né, não tinha água naquela universidade. Estava preparado para um retiro, um encontro, onde os jovens viriam fazer. E questionava-se naquele tempo por que não fazia-se a experiência que se fazia nos inícios lá de Pentecostes. Por que dentro da Igreja Católica não se fazia a experiência dos apóstolos? Este era o questionamento do professor que estava conduzindo os jovens até lá. E dizia ali o relato que faltou água. E quando houve a falta dessa água, alguns jovens, juntamente com a equipe, foi para a capela para rezar. Nessa capela houve uma moção extraordinária de Deus. As pessoas começaram a chorar. Houve um derramamento da contrição do coração. Gente, eu li isso aí, eu chorava. Eu tive uma experiência disso também, né? Da minha vida, da minha história, uma sensibilidade começou a crescer dentro de mim. E aquilo foi se tornando presente em memória, né? Mas ali, naquele momento, nossa, ele está... E gritava dentro. Então, Jesus está vivo. Claro que eu sabia que ele estava vivo. É claro que nós sabíamos que ele estava vivo. Mas a experiência disso, desse falar comigo, que eu nem sabia ainda que era o meu carisma, estava acontecendo, né? Então, nesse momento terminei a leitura e houve uma busca. Eu queria viver aquela experiência. Se existe na igreja, se existe hoje pessoas que vivem essa experiência aqui que eu estou lendo, de palavra de ciência, de profecia, de milagres, né, de prodígio, eu queria todos os dons, eu queria. Houve um levante. Então, ali me parece que houve um impulso de Deus para buscar. E logo que eu voltei das férias, eu comecei a participar desse grupo de oração onde a Maria Francisca estava. Que era o grupo no terceiro andar lá de um prédio chamado Círculo Operário Caxiense. Quando ela falava com autoridade espiritual, eu encantava. Mas teve uma noite que ela deu um testemunho das latas, uma lata de leite condensado. Ela tinha feito uma compra de algumas latas grandes, né? E a menina do caixa, ela não registrou todas as latas. Ficou uma fora de registro. Olha. E ela levou para casa. E quando ela chegou em casa, ela não conseguia ficar quieta, né? Porque ela viu que a menina não registrou. Então diz ela que ela não dormiu aquela noite. E quando ela ia falando aquilo, eu dizia, meu Deus, que mulher, né? Que é capaz de dizer de si,
Que é capaz de... Teu pecado. Sim, do seu pecado, sim, de si, do seu pecado. Eu nunca tinha visto Abertamente. num grupo de oração, num retiro, em algum momento alguém, um pregador, que falasse do seu mal, né? Eu acho que eu nem entendi, assim, meu pecado, mas do seu mal, e que é um pecado. E quando ela disse isso, me acordei, assim, nossa, eu quero ser assim. Né? Eu quero ser aquela que escuta, que busca os dons, porque eu queria todos os dons, ainda continuo querendo todos os dons. E também eu queria falar assim, porque naquele tempo eu não conseguia me expressar. Olha. Eu não me expressava, eu não falava de mim, eu não... E vocês nem se conheciam. Não conhecia a Maria. Tem um perfil mais fechado. Você tinha. Eu acho que embotado é a palavra certa, né? Porque eu me relacionava muito bem socialmente falando com as pessoas, mas de mim, tanto é que para falar alguma coisa em público, pegar o microfone, eu tremia assim, gente, ó, o microfone na minha mão fazia assim. Eu conseguia 5 minutos, meus olhos faziam... E era um nervoso, né? Tanto é que Jesus me dizia, tem que vir de dentro, Jesus. Eu queria muito pregar. Eu queria muito anunciar Jesus, eu queria falar dele, né? Tava aquele impulso, né, de viver a experiência. Sim, eu queria falar, eu queria evangelizar, queria anunciar Jesus, seja para quem for. E ele me dizia isso, eu passava muito mico, né? Muito mico. Porque eu tinha tudo dentro, mas não saía como eu gostaria que saísse. E aí, quando eu falava, tremia. E a Maria confiava ainda, gente. Ela dizia, vai, né? Isso um pouco mais depois. Então, ali, ela decidiu, no grupo de oração, esse grupo, eu fui fazer experiência de oração. Naquela época, não se fazia experiência de oração antes de frequentar o grupo por um tempo. Era assim. Aí eu fui, então assim, eu fui para aquele negócio, né? Todos, um dom. E quando a gente chegava na frente do pregador, ele dizia, que dom você quer? Então, eu queria mesmo todos, eu queria principalmente dos milagres, né, gente, que era o mais fantástico. Então, ali já houve, naquele momento da experiência de oração, um desejo de Deus, o absoluto. Eu quero Ele, né? E aí eu fui fazendo essa experiência, eu quero Ele. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma manifestação de línguas. Gente do céu, eu comecei a rezar, porque o pregador dizia, você tem que... E eu era muito assim, se eu acreditava na pessoa, eu fazia o que ela dizia que eu tinha que fazer. Então eu tinha que treinar em línguas. Eu fui treinar de noite, saí, deitei na cama, né? O esposo estava dormindo, e eu fui xiriri, alahabar, e daqui a pouco saiu um grito de dentro de mim. Xiriri, e o meu esposo acordou, caiu da cama, e foi aquilo, né? O que aconteceu? E, gente, era uma alegria, eu tinha uma alegria dentro, que não tinha como segurar. Que era a manifestação daquele Deus que estava vivo, né? Então, Maria Francisca, um pouquinho depois, convidou algumas pessoas para fazer um retiro de escuta. Porque ela tinha esse objetivo, né? De evangelizar organizadamente. E fez, então, me convidou, meu esposo também, nós fomos. Teve um momento quando ela disse assim... Em mim arde um fogo que me devora, na ânsia de evangelizar. Parecia que a voz dela era a minha voz. Falou entendeu? O que você queria falar. Exatamente. A partir desse retiro de escuta, eu sabia que eu não sabia o que eu ia ser, mas eu sabia que eu era. Ia fazer parte. Eu fazia parte. Isso era muito importante. Nós começamos a nos reunir uma vez por semana, né, na sacristia de uma das igrejas. Então você pediu assim antes, né, como esse nome Oásis. E ali a gente foi rezar, né, Maria? Ela disse assim, nós vamos rezar em línguas. E cada um vai receber uma moção de um nome, vai pensar um nome e vai dizendo o nome, vai gritando, olha só, olha só, vai gritando o nome. E a gente foi gritar, eu nem sei se eu gritei, se eu não gritei o nome, mas eu sei que eu era em línguas. E a gente foi rezando em línguas e um falava um nome e outro nome. Quando alguém disse Oásis, todos nós silenciamos, né, Maria? Você lembra? Todos nós silenciamos. E aí ela disse... Esse é o nosso nome. Foi lindo demais.
E eu tenho muitas essas memórias também, né? Uhum. Porque eu estava lá. Isso que eu ia falar, Ele está- você fez parte. Sim, como cofundadora da comunidade, eu sabia, eu jamais imaginei. Mas, e aí nós fomos vivendo algumas missões juntas, né? Ela ia quando a Porto Alegre, em alguns retiros ela me levava junto. Então nós começamos a nos aproximar. Maria Francisca dizia, ela começou a relatar, né, pela proximidade, a história dela. Então, assim, eu tinha uma comunhão, e tenho uma comunhão realmente, assim, de uma autoridade de cofundadora, vejo isso. Porque o coração dela é um coração cheio do Espírito, e o meu coração é o coração dela, né? Ou seja, existe ali um desejo mesmo na família de espiritual. realizar a obra Oásis. Que bonito. Nossa, que né? lindo. Mais ou menos isso, né? Muito Tudo bem, mas quando eu me queixava, ele dizia, mas o oásis está no meio do deserto. Ai, verdade. O camelo com o viajante vem, bebe água, descansa e ó, Vai embora. todo mundo passava pela oásis e meu filho disse, mãe, o problema é o nome. É. Põe Alcatraz. Vai. O problema é o nome, mãe. Ai. Sabe que o viajante vem, trata o Abastece. camelo, bebe, descansa e tchau e benção. E olha só, né, como a gente vê o cumprimento disso, né, enquanto profecia, né, se realizando e transbordando na missão da comunidade, né, nos frutos da comunidade. Exato. Quando eu vi, né, a primeira vez que eu vi a página do Carisma, né, Sim. que é da Samaritana, no poço, eu falei, nossa, parece que abre o véu assim, fala, tá tudo certo, né? Sim. Jesus não faz Vai nada errado. montando Né? as pecinhas. É verdade. Exatamente, né? Faz todo sentido, né? Porque ali ele diz, né? Sou eu mesmo que falo contigo. Então ele está realmente, né? Esse vivo, mas ele se revela. Uma vez eu perguntava para Jesus, quando a gente conheceu muitas comunidades e participou também de muitos eventos com as comunidades. Aí eu fiz uma pergunta para ele, Jesus, então, se é tudo igual assim no sentido, todo mundo tem essa missão, é consagrado, é formativo, é formação, Evangelizar. né? Evangelização. Então, não podia ser só uma comunidade, né? Todo mundo com uma comunidade? Sim. E qual é a diferença da nossa comunidade, Oásis? Então ele deu nessa resposta que até hoje nós temos. Sim, são todas comunidades, mas o específico de vocês é que aqui eu me revelo. Né? Então, não só ser, mas qual é o específico desta página do Carisma da Samaritana? É que ele se revela. Né, Maria? Que coisa mais linda, eu acho ótimo. Só para as pessoas que estão em casa, né, entender um pouquinho, né? Ou entrando nesse contexto de comunidade, né? Algumas pessoas nos acompanham que ainda não são. conhecem, não são, né? Comunidade para Então, dentro de uma comunidade, né, existe um carisma, a página do carisma, também existe a missão, existe a palavra fundante. De forma bem simples, poderia explicar esses 4 tópicos para a gente? Vai lá, Maria. Olha, Que direciona a a comunidade. gente dá uma explicação assim. Cada carisma é uma página do Evangelho. Claro que sem desprezar as demais, mas essa é o forte de Jesus Cristo. Então, a nossa é este encontro com aquela mulher que foi buscar água ao meio-dia. E quando Jesus diz para ela, dá-me de beber, ela tem uma reação, porque ela diz, escuta, tu és judeu e eu sou samaritana, qual é o teu interesse em me pedir água? E daí ele diz, se tu soubesses quem é que está te dizendo, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias água, porque a água que eu tenho para te dar vai saciar toda a tua sede. Então, ali já começa a manifestação desta página.
é Jesus sempre dizendo, dá-me de beber. Ou seja, dá-me teu coração. Se tu me deres o teu coração, eu te darei o meu, né? E outra coisa que ele diz também, que é o forte da nossa comunidade, vai buscar teu marido, ou seja, vai buscar tua história. Porque até que a nossa história não tiver uma visão transcendente do tudo que nos aconteceu, a gente não progride. E por isso que ele já diz para ela, vai buscar teu marido, vai buscar tua história. Como se fosse assim, né? Me conta a verdade para a conversa continuar. Exatamente. E ela foi honesta, porque ela disse, eu não tenho marido. Ela podia ter dito, hoje meu marido não veio porque foi a Bagdá ou qualquer coisa. Porque jamais Jesus Cristo vai manter contato com alguém que não seja verdadeiro. Ele não trabalha, não faz de conta. E hoje, infelizmente, a condução do ser humano é para ser faz de conta. Faz de conta que tu está feliz, faz de conta que tu é rico, faz de conta, Sim. né? E por isso que é tão difícil Jesus Cristo estar tão vivo e presente, porque ele trabalha na verdade. E quando ela diz, eu não tenho marido, Jesus disse, dissestes a verdade, porque já tiveste 5 e este que tu tens não é teu. E daí, quando beliscou a verdade, ela mudou de assunto. Ela disse, olha, o judeu adora em Jerusalém. E nós adoramos no Monte Corazim. E como é que é isso? E Jesus disse, chegou a hora, e esta é a hora. Cada vez que alguém lê isso, chegou a hora, ele está dizendo particularmente para a pessoa, chegou a hora dos verdadeiros adoradores, que vão adorar o Pai em espírito e verdade. E depois ela dá mais uma conversadinha ali. A gente está esperando o Messias. E ele diz para ela, sou eu quem fala contigo. Então, viver um carisma é realmente ser introduzido naquela página e ser vivido naquela página, né? E ela foi muito espontânea com Jesus. E eu não consigo ser diferente. Eu sou a samaritana mesmo. Que dialoga com Jesus. E escuto o que ele me diz, né? Então veja que o carisma de uma comunidade é uma página do Evangelho que o Pai, quando criou aquela pessoa, já inseriu no coração dela. Tanto é que eu posso amar o vosso carisma, e amo, gostei, mas não me pertence. Não A posso. página que me pertence é esta da Samaritana. Como a página que pertence a vocês, contemplarão aquele João 19. que foi transpassado. Então, está no nosso coração a página. E eu preciso mexer com ela constantemente. Porque nós demoramos muitos anos para descobrir o nosso carisma, a nossa página. E a gente experimentava essa. Quando alguém falou da Samaritana, eu gritei, porque eu sou espalhafatosa. Gente! Achei a página! É a Samaritana! E mais que eu leio, mais eu descubro. Porque se é uma página de Jesus Cristo, que é Deus humanado, é verter constantemente novidades, né? Eu gosto muito de materializar o Espírito Santo. E a palavra fala que ele é língua de fogo, que ele é uma pomba,
que Ele é a água viva, que Ele é o vento. Então a gente tem que pegar uma assim, segurar, porque a nossa matéria precisa de algo concreto. E eu amo olhar o Espírito Santo em forma de pomba. E um dia, com ele, eu disse, mas Espírito Santo, o teu corpo é um corpo maduro e a tua cabecinha é jovem, tu tá aleijado. Eu achei que eu não estava enxergando bem. Eu disse, mas Espírito Santo, me explica esse negócio. Corpo adulto, maduro e cabecinha de jovem. E ele me disse, é porque eu faço nova todas as coisas. Por isso que minha cabecinha é nova. Mas eu faço novo dentro da tradição, dentro da palavra. Então, porque a nossa tradição, de sei mais quantos milhões de anos que tem, né? Então, ele traz de lá para fazer o novo de hoje. Por isso que a nossa igreja é guiada pelo Espírito e ela sempre tem a resposta para o homem de hoje. Vivemos o tempo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Para o homem de hoje, faço nova todas as coisas. E esse fazer novo é constante. Né? E depois isso se confirma nos trabalhos, né? Na missão da comunidade. Na missão da O carisma comunidade. se confirma dando frutos como forma de missão, né? Conta um pouquinho para as pessoas que estão em casa os trabalhos, né, da comunidade Oasis. Sim, nós temos, a primeira missão que nós temos justamente, ela é formativa. O que é formação, né? É colocar esse homem, essa mulher dentro dessa forma que é o sentimento de Cristo, que é amadurecer para a fé, né? É viver a obediência que Ele nos pede, a comunhão com Ele. Então, assim, o que Deus nos pede é trazer esse homem, essa mulher, e fazê-la sofrer, vamos dizer, sofrer uma experiência de Deus vivo, esse Deus humanado, esse Deus ressuscitado, né, que fala conosco. E então, a partir dali, essa alma, essa pessoa, viver esta intimidade que nós apresentamos, que nós vivemos, né? Então, me parece que é isso, esse encontro com aquele que busca, que tem sede, mas que leva não a nós, mas leva a Deus, a Jesus, de forma concreta. Ele fala contigo, conversa com Ele, fazer crescer e também na fidelidade à palavra e à doutrina. É muito forte em nós, né? Mas é claro que Deus, então, nos deu uma missão muito importante, que é para as novas comunidades do Brasil. Eu não posso deixar de falar desta missão extraordinária. Que muitos procuram. Muitos procuram a comunidade Oasis, porque nós fizemos uma escola lá em Lavrinhas, onde a Canção Nova, naquela época, trouxe alguns sacerdotes da Universidade Salesiana de Roma para ministrar uma escola de consagrados, esse era o nome. Né? Então, eles trouxeram a experiência, a história da igreja. O que a igreja viveu nesses tempos todos, nos trouxe, assim, também muito sobre a vida fraterna, a experiência religiosa da vida fraterna, a experiência da mística do serviço, que é fazer, mas também ser este monge, esse discípulo, esse apóstolo, que faz, mas que faz como quem pertence a Deus. Né? Então eles foram trazendo um conteúdo e nós então naquela época sentimos no coração de iniciar uma escola assim, não da vida religiosa nem da história da igreja, mas das novas comunidades, né? Havia muita procura do que fazer, o que é um carisma, né? Como viver essa missão e a família e o trabalho, o que é ser comunidade de vida, o que é ser comunidade de aliança, o que é formação. São as dúvidas que vão emergindo da própria vivência. É verdade. Do início da vivência. Quando eu comecei na comunidade, nós começamos, nós não sabíamos também. E fomos aprendendo com ele. E nós queríamos ensinar o que aprendemos, não é assim? Vou guardar só para mim. Exato. Então, na nossa primeira escola, lá na nossa região, houve uma pessoa, né? Veio uma pessoa também, e ela teve uma profecia. Essa pessoa só veio naquele módulo para nos dar uma profecia. Não voltou mais. E ela dizia que Deus, que nós nos preparássemos
tanto com conteúdo quanto com a oração, porque ele tinha uma missão para nós, a missão de ser uma escola de formação, Nossa, né? E realmente nós somos uma escola de formação. olha só. Sempre quando nós falamos, né, Maria, pregamos, ensinamos, é uma escola de formação, se você prestar atenção, é Deus falando. Então essa é uma missão, assim, vamos dizer, da pupila de Deus, e também, assim, um grande amor que nós temos pelos carismas. Nós amamos os carismas, os fundadores, os desafios. E queremos dar esse bem que nós temos recebido através da escola de formação, que acontece, então, com 6 módulos, 3 anos, né, lá na nossa casa em Caxias do Sul, tudo formado, para que as comunidades compreendam a graça pelo qual elas foram chamadas. Que não é pouca coisa, é muito grande. Porque os fundadores, eles chegam cru. Exatamente. Totalmente, né? E aonde vocês vão... A gente vai ajudando também pelo conteúdo e pelas experiências que os fundadores, os cofundadores, os formadores vivem na escola. Deus mesmo vai guiando. Mas Ali é uma oportunidade. Isso, eu preciso de pistas, Maria, não é assim? Sim. Ali é uma oportunidade. Ali é onde eles vão beber. É o camelo com sede que vai beber. Exato. Depois, tchau, tchau. É um divisor de águas, né? Muitos Olha só. testemunhos que antes da escola e depois. Por quê? Não por ser uma instituição escola, mas pela experiência que vivem, pelo conteúdo que acontece, né? E acabo, então, entendendo melhor, tendo luzes Isso que eu ia falar. para direcionar a sua comunidade. E também, se é uma nova comunidade, há também um discernimento a esse respeito, enfim, todas as coisas. Nós temos também uma missão de rádio, né? 24 horas no ar, sem propaganda comercial, as rádios da Mãe de Deus. Então, você pode também baixar o aplicativo, se você procurar, e está lá nós, né? Todos os momentos e todos os horários, também uma divulgar missão depois. que nós trazemos desde o princípio. E também essa missão de retiro, encontros que nós fazemos para o povo em geral, encontros de mulheres, de homens. Temos também cursos que nós ministramos lá na nossa região para casais. Temos um curso para crianças que se chama Curso Menino Jesus, Projeto Menino Jesus, Olha só. onde as crianças aprendem a contemplar, tocar o mistério. Tudo é feito em MDF, em madeira, as parábolas, né, a ovelhinha, manuseio, a escritura, faz assim o altar da missa, o ostensório, tudo em madeira. E ali eles vão vivendo a experiência também. Dessa fé. Tem escola também, não só Para para adultos, casais. né? Para adultos, para Eu leigos. trabalho numa escola na quarta de tarde e na quinta de noite. A quinta de noite tem meio número de homens e de mulheres. E a de tarde é só noninhas. Ótimo. Mas a pergunta que eu fiz neste final de semestre: você se sente mais gente? Porque ninguém vai ser santo se primeiro não for gente. Se primeiro ele não buscar a sua humanidade. Por isso que eu olho hoje com uma dor dilacerante essa confusão de identidades, sabe? Homem que não é homem, mulher que não é mulher, e essa confusão toda. Porque isto já é uma perda total. Porque é preciso crescer como gente, como identidade, né? Então, bato muito em cima disso, né? E uso muitos dons de cura interior, de libertação, porque as nossas chagas são muito grandes. E eu digo, olha, se você tem um calo que está doendo, não há sapato que sirva. Qualquer sapato vai Pode estar ser de ruim. bilica, pode ser, vai doer. Mas se o teu calo for curado, qualquer couro serve. Então, eu tenho muito claro isso, sabe? De partir desse princípio. Cura interior. Cura e libertação.
porque só posso chegar a ser o que devo ser se minhas feridas forem curadas. E dói, porque quando Jesus foi arrancado de suas vestes lá no Monte Calvário, reabriu todas as feridas, porque a veste dele estava grudada nas feridas. Quando arrancou, sangrou tudo de novo. E muitas pessoas não querem esta dor do reabrir a ferida. Mas se tu não Prefere deixar abres, tampadinho. tampadinho. Então é por isso que temos tantas depressões, tantos pânicos, tantas frustrações, tantos suicídios e etc. A pessoa vai etc. guardando Vai. aquilo, uma hora, né? E não adianta medicações. A medicação é Jesus Cristo. Exatamente. A medicação é Jesus Cristo. Sabe, Francisco, eu sempre falo que um dos melhores retiros que eu fiz em toda a minha vida foi com vocês no Retiro da Memória. Porque assim, eu sempre me achei uma pessoa muito resolvida. Eu resolvo tudo, sou muito prática, não sei o quê, né, e tudo mais. E quando eu tive que falar da minha história, Abrir as feridas. sabe? E teve um momento muito forte onde, por isso que eu perguntei como que você vê essa resposta de Deus, né? Eu sentia pela primeira vez Deus dando a resposta para mim. Viu? Quando eu falei para ele, o que que o senhor quer de mim, né? Eu quero que você faça as pazes com o seu passado para viver melhor o seu futuro. Viu? Então, foi uma das melhores experiências que eu fiz no Retiro da... Me trouxe tantas coisas que quando eu não gostava de falar do meu passado, mas quando eu falava, me doía muito, e eu simplesmente, eu falava assim, mas eu tiro de letra. Aconteceu isso, mas de verdade eu tiro de letra. Então, assim, quando você fala da samaritana, da história, é isso. É isso. A gente não quer falar da nossa história, Não, do nosso porque passado, dói. ainda mais quando dói. E para mim foi muito importante. Foi. É Eu precisei existencial. fazer as isso. pazes com o meu passado para mim viver melhor o meu Claro. futuro. Faz toda a diferença. Né? Toda a diferença. Toda a E diferença. sabe o que a gente faz normalmente? É aquilo que tu dizia, tiro de letra. Porque você olha com os olhos de hoje. Então tu diz, não, isso não teve tanta importância. Mas a Sou adulto, ferida né? está naquela idade. Se foi 5 anos, Isso. a ferida está nos 5 anos e não nos teus 30, que olha, bobagem. Não, a ferida está lá atrás, Congelada, né? congelada. Memória Né? afetiva. E só Jesus, que sabe qual é a ferida e que toca a ferida. Então, vê como tu escutou essa palavra dele, tu disse, não, é ele que está falando. A gente tem certeza, porque é um soar divino em nós. Não é uma palavra humana qualquer. Quando ele fala o divino. Agora não pense que é sempre loves. Exatamente. Um dia ele me disse, as pessoas te admiram, mas não querem ser como tu. Aquilo me chocou de uma violência. Digo, Senhor, eu até me imagino o teu braço direito. Então tá me dizendo um negócio desse. Elas te admiram, mas não querem ser como tu. Porque era um trator. Um trator mesmo, sabe? Sai da frente que eu estou passando e assim por diante. E hoje as pessoas me dizem, eu quero ter a intimidade que a senhora tem. Então eu olho para ele e ele me dá uma piscadinha. Viu? Viu como eu tinha razão? Olha só, uma pergunta aqui, aproveitando essa questão, né, de que não é só love. Não, é só Ó, love, né? pergunta do José Albert. A comunidade Oasis nunca teve dificuldades, perseguições? Como foram os momentos mais difíceis da caminhada? Bom, quando nós compramos a rádio, caríssimo, nós pagamos, todos os patrocinadores saíram, então nós ficamos com uma dívida Enorme, enorme. imagino.
E mais uma perseguição violentíssima, porque a nossa área é teologia da libertação. Então, essas coisas de dom e tal, não tá no riscado. Nossa região, tu quer dizer, né? É. Nossa região lá. E tal, e foi horrível. Aham. E um dia eu cheguei diante de Jesus, crucificado. Digo, pô, Jesus, de que lado tu tá jogando? De que lado tu tá jogando? Porque dava a impressão que era desse lado aqui. E mais outras coisas. E ele disse, Maria Francisca, tu queres que eu desça da cruz para resolver o teu probleminha ou tu vai subir aqui comigo? Eu não respondi, porque um colérico, eu fui embora, mas pensei nos 3 dias e fui de volta. Disse, Jesus, eu quero subir contigo na cruz, mas por favor, me ajuda. Me ajuda porque eu não sou capaz. E daí tu vê Nossa Senhora aos pés da cruz e tu diz o quê? Me alça. Me alça para eu chegar no buraquinho do coração e poder entrar. Então, para ele, filho, foi chumbo grosso. Nós tivemos tantas dificuldades que o meu marido deitava espichadinho. E com o passar da noite, ele ia se encolhendo como feto. Ele ficava uma bolinha. Isso é uma dor muito grande. Tu volta ao ventre, né? E eu acordava e via Jesus do meu lado, sentado. E eu disse para ele, o negócio deve ser muito difícil, né, Jesus? Porque tu não mandou um anjo, não mandou um santo. Tu mesmo viesse. Foram muitos anos de lágrimas sangrentas. Nós tínhamos vergonha de dizer que éramos oásis. A gente não falar. É a nossa. Muitas situações assim de pessoas que foram passando pela comunidade, né? Porque no início nós convidamos muitos líderes da região, né? Para De fazer movimentos. parte. Líderes assim, nem eram, mas que participavam de outros movimentos também, querendo fazer realmente uma comunidade e sem experiência, imagina. Nós compramos uma rádio sem saber, eu nunca tinha entrado numa rádio. Não é, Maria? Eu nunca nem escutava muito rádio, mas a gente teve que aprender o que era um cartucho naquela época, o LP que a gente virava. Então, nós estamos falando de 37 anos atrás, né? Onde também nossos familiares... Nossa, quanta perseguição dos meus familiares, porque eu estava me dedicando à comunidade. Vocês estão seguindo aquela maluca. Vocês não veem o que vai acontecer. Era uma situação assim, de muitas não compreensões. O próprio clero da nossa diocese, porque e é algumas algo falas novo. que machucam, né? também. Exato. Quando nós fomos conversar com, na época, o vigário geral, ele nos olhou e disse assim, mas a gente não pediu vocês. Né? Aquela época machucou muito. Hoje eu olho, é aí que nós estamos falando. Olhar de novo, olhar para trás e ver todo esse sofrimento, e foi muito mesmo, com os olhos de hoje, é dizer assim, realmente, que bom. Porque se fosse a diocese que tivesse nos pedido, nós tínhamos acabado. Mas como foi Deus que nos quis. Porque é de Deus Permanece. É sofrido muito, muito. Todos aqueles membros que saíam da comunidade por algum motivo. Qual eram os motivos? É a rebelião, na verdade, né? Esse novo de viver a castidade do corpo, da mente e do coração. O novo da obediência a um superior, no caso a fundação, o fundador, ser conduzido por um formador. Então, principalmente nesses começos... Gera uma estranheza. Uma estranheza, mas não quero tudo isso, entende? Então, quando saía, ia conversar com os poderosos, né? Aqueles que tinham mais, estavam mais nessa parte do clero, dizendo, nossa, pobre de mim. Então, nós ficávamos sendo vistos como aqueles que maltratavam, imagina, um jovem, né, viver um momento de vigília à noite, coisas radicalismo. Isso, a igreja paralela, porque a gente não isso. obedecia aquilo que talvez naquele momento devíamos
ter entendido melhor, mas, enfim, a igreja, tudo isso era muito, muito vivido por nós. Foi muito difícil em todos os sentidos, familiares, eclesial, comercial, né? Parte da rádio, aquisições, construção. Onde nós vivemos hoje, existia só pedra. Quando nós paramos na frente, logo no início, tínhamos uns 7 anos de comunidade, o Moser parou na frente e disse: nós vamos morar um dia aqui. Nós olhamos para aquele terreno que ficava lá, o transmissor da rádio. Certo. E a antena. Olhamos e dizemos: jamais, as duas juntas, jamais. Gente, era pedra, era lixo, era aquela casinha onde tem um transmissor assim. Um lugar feio. Gente, um lugar assim muito retirado. Jamais. Mas o que aconteceu? A necessidade, né, Maria? A necessidade de ter pessoas, começou a vir 1 ou 2, então de ter um lugar para morar, foi fazendo com que a gente fosse já chegando. Trouxemos o Transformando aquele lugar. Exato. Trouxemos o estúdio da rádio para lá e fomos construindo. Cada tijolinho com a providência. Essa parte da rádio também, havia uma intenção do gerente da emissora comprar a rádio. Nós chegamos na frente. E nós Que já era uma rádio que existia há anos. Exato. Né? Funcionando. Então, chegamos, um padre indicou e nós falamos então com o proprietário da emissora e nós conseguimos dar um sinal por campanhas, né? Porque nós não tínhamos o dinheiro e tudo que a gente conhece sobre isso. E o que acontece? Houve, então, uma trama, vamos dizer assim, né? Para que a gente perdesse a rádio. Nós chegamos a leiloar o transmissor de potência e comprar de novo, para poder pagar, porque todos entravam na justiça trabalhista para adquirir os horários que nem faziam naquela época. Como nós assumimos a E eram desempregados da rádio. da antiga. Anterior. Está na nossa mão. Mas isso não conta para a ação trabalhista. É aquele que está administrando que tem que pagar. É o responsável. Nós corresponsável. pagamos a rádio mais do que uma vez, o dobro do que nós adquirimos. Nós nem sabemos. Porque o Senhor disse: não faça conta, né, Maria? Não faça conta. Ele nos manteve. Prossegue. Como é que eu vou dizer? Afetivamente de pé, né? Ele nos manteve na providência em momentos assim, realmente de muitas lágrimas. E ele nos manteve também sãos. Não foi? E com a fé, né? A fé. E aí a gente volta de novo na palavra, né? A perseguição faz parte, né? Dessa caminhada, né? dizem Daqueles que sim. abraçam, né? a fé. Podem responder para Faz ele, que a parte, gente... Passou um perrengue aí. Agora tem um abraço aqui, ó. Ó, que bom. Eu vou falar primeiro a mensagem, depois eu falo a pessoa. Tá. Maria Francisca e Gislaine, que saudade enorme de vocês. Tenho uma admiração muito grande e carinho imenso por tudo que vocês são. Sou profundamente grata a vocês e à comunidade Oasis. Vocês tocaram a minha vida e a vida da minha comunidade em um jeito que nunca vamos esquecer. Deus abençoe vocês. O Ney da Teotocos. Olha, Olha. um abraço, Ney, querido. Olha E só. tem né? mais. Aqui estava a comunidade e aqui estava a minha família de sangue. 7 filhos. Então, pensa, Achou né? bom? De filhos. tudo 7. acontecendo. 5 homens e 2 mulheres. Então, eu vejo também que meus filhos penaram muito nesse racha. Minha mãe, na comunidade, e nós e tal, né? Mas eu vejo quanto Nossa Senhora cuidou dos meus filhos. Quando eu saía para pregar, naquela época era o Mozart que dirigia e nós íamos, né? Bem antes da comunidade. E Nossa Senhora cuidava dos meus filhos. Ela morava lá em casa. Porque quando estive em Medjugorje, fazendo essa visita a Medjugorje, eu queria estar na igreja e bem perto da sacristia, porque dizia que Nossa Senhora aparecia lá.
Aham. Fui cedo para a igreja, peguei um lugarzinho bom e tô aí. Vou esperar. E na hora das 6 horas que diz que Nossa Senhora aparece, eu estava me lembrando lá de casa. Uhum. Aí eu fiquei furiosa. Digo, não é possível. Faz 4 horas que eu estou esperando aqui. E quando chegou a hora, eu estava pensando lá na minha casa. Não é possível. E ela me disse, mas por que me buscas aqui se eu estou sempre na tua casa? Olha só. Que lindo, gente. E 7 filhos é 7 filhos. E quase sempre sem empregada. Sem auxiliar no trabalho da casa. Eu chorava quando eu lavava a roupa. Tudo. Mas era uma pilha. Imagina. Eu chorava mais do que a água que caía da torneira. E eu dizia, Jesus... Na segunda-feira, os padres têm folga. Olha aqui a minha folga. Isso que eu tinha trabalhado todo final de semana, né? Olha a minha folga. E chorava e resmungava. Foi horrível. E há poucos dias, Jesus me disse assim, Maria Francisca, tu passastes a tua infância brigando comigo. Tu passastes a tua adolescência também, resmungando disso, daquilo, aquele outro. Passou a vida adulta assim. Tu tá no último período da tua vida, que é a velhice. Será que vai dar jeito? Será que tu vai te amansar? Olha só. Será que tu... Então eu estou me esforçando para pegar esse último período e ser um pouco mais gente. Olha só. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Mas é a última oportunidade. Mas aproveitando as palavras do Ney, né? Eu, em nome da comunidade, né? Gostaria de agradecer, né? Essa disposição de vocês, né? É impressionante ver a disposição de vocês, né? A gente acompanha um pouquinho, né? De longe, né, pelas redes sociais, e elas está aqui, elas está ali, né, e tem toda essa rotina de evangelização que é puxada, e ainda os afazeres da casa. Da E vida. agora eu tô com 16 netos. 16 netos. Mas eu gosto deles da foto. Ah, é? Bonitinhos, quietinhos. Então, eu tenho a vida Sim. normal, né? E eu treinava as pregações durante a noite. Né? Acordava a tal hora e começava. Me imaginava pregando aqui e tal. Só que às vezes eu me alterava. O Mozart acordava e dizia: Neguinha, para quantos tu tá pregando hoje? Eu digo: para mim. Aproveitava o momento de descanso para pensar na pregação do dia seguinte. Né? Acabava se privando do descanso para preparar a pregação do dia Mas seguinte. esse fogo está dentro de mim. Amém. Que bom, né? Amém. E tem E que assim sair as permanece. chavinhas. Não foi assim as línguas de fogo? Sim. Então, olha, eu cheguei virado. Senão acontece igual o Felipe Neri, né? O coração incha. Se guardar, o coração incha, né? Igual o Felipe Neri, né? Expande verdade. dentro, né? Nós temos algum aviso? Os avisos normais da comunidade, né? Pode dar, Rogério. Vamos lá. Então, amanhã não haverá, né? O momento de adoração, por conta que amanhã é dia da Imaculada, né? Imaculada Conceição, padroeira da nossa arquidiocese. Então, dia de preceito, busquemos, né? A Santa Missa com amor. Então, o horário mais próximo aí de você que está em casa, busque a Santa Missa, né? Participe com amor, com fé, né? E também prestigie, né? Você que está aqui na nossa região de Montemor, prestigie a missa do padre Felipe Bier, né? Que vai celebrar aqui na paróquia São Francisco, o neo-sacerdote que recebeu ordenação no último sábado, vai estar aqui na paróquia São Francisco de Assis, em Montemor, celebrando a sua primeira missa aqui na paróquia São Francisco, amanhã, às 20 horas. Aproveita que bênção nova, recém-saída,
pega mais. Olá. Pega essa graça, né? Não desperdice. Na terça-feira nós temos um encontro aqui presencial, o encontro Alegrai-vos aqui na nossa casa às 20 horas. Venha participar conosco. Na quarta-feira, Terço da Misericórdia às 15 horas, aqui presencial aqui na casa também. E nos outros dias, missão, oração nas casas ou atendimentos aqui de escuta e oração para aqueles que quiserem, entre em contato com a comunidade, agenda o seu horário para poder a gente lhe atender da melhor forma possível. E também tem a Fei Artes, né? Tá chegando o final de ano, Amigos já estamos em dezembro, secretos, né? né? Final de ano já está ali, no horizonte ali, Pois né? né? Tem amigo secreto, tem confraternização da empresa, tem presente que você Olha quer que dar lindo para a esse mãe, que para nós o pai, fazemos aqui. né? Então, a Fei Artes Nossa. é um meio de sustento da comunidade, que são produtos de evangelização, terços e outros produtos, que ajudam a gente a pagar as nossas despesas, né? Sustentar, né, os meios, os equipamentos, internet, as nossas despesas. Então, você que está em casa comprando um terço da Fei Artes, você, além de evangelizar, ajuda a gente também a levar o evangelho a mais longe, a mais corações. Então, fica aí o pedido, né, para você entrar na nossa página, conhecer os modelinhos de terço, encomendar, se você quiser personalizar. Personaliza. Né? O que você achou desse terço? Lindíssimo. Eu acho lindo. Eu, se eu pudesse, eu tinha um de cada. Então, Por você ter Belíssimo. achado tão lindo, ou pra você. O que você achou desse terço, Maria Acho Francisca? melhor. Olha, que é com bonito. vontade de rezar. bom. Mas eu quero fazer um pedido. Que amor. Eu vi, enquanto a gente estava aqui se preparando, uma pequena dificuldade no vosso computador. Sim. Você que tem posses e que casualmente estava escutando esse programa hoje, você pode dar um computador novo para esta comunidade. E tem mais, quando você doa, você passa a participar dos lucros méritos. espirituais daquela comunidade. Põe a mão no bolso e compre um computador para esse povo aqui que eles merecem. Pois é. Então fica o pedido, o apelo, né? Nos ajudem, né, a continuar evangelizando, né? A conversão passa pelos bolsos, né? Opa. Pelos bolsos, pelos corações e pelos bolsos, né? E evangelizar custa também. Opa. Nós sabemos disso. Nós aqui da comunidade, como eu disse, né, sobrevivemos, né, mantemos a comunidade com a ajuda da Fei Artes, com a ajuda dos membros e com a sua ajuda que está em casa também. É. É isso. Gente, muito obrigada. Mas Nossa, credo. Foi bom demais. Foi ótimo. Eu não sei. Eu sou suspeita em falar de vocês, como já falei. Nossa, foi muito bom para mim estar com vocês no passado, né? E Deus preparando esse futuro, né? Esse presente, né? Muito obrigado, viu, Gislaine, pelas palavras, por tudo, pela formação, por tudo que vocês fizeram por nós neste fim de semana. Foi assim, nos marcou, tenho certeza. Nós que recebemos. É verdade. E é uma alegria, né? Por quê? A alegria de poder contar com vocês, né? Dentro desse contexto das novas comunidades, né? Trazendo tanta bagagem, né? Experiência para nós. Isso nos anima, né? E nos ajuda a errar menos. Na nossa Mas caminhada que a gente tem que trilhar. Foi ainda. maravilhoso. Muito obrigada mesmo para vocês. Foi maravilhoso olhar para vocês com sede. Sabe? Os olhinhos, sim. Foi muito bom. Nós vamos para casa agradecidas a Deus por Pelos nos ter frutos. oportunizado. Amém. Queremos vir nos vossos 25 anos. Olha ali. Olha, eu não sei. O convite já está feito. Está aceito? Está aceito o convite, fundador? Olha lá, o fundador já deu Só aqui. mais 15. Só mais que. É logo ali. Que Deus abençoe. E que nós queremos, assim, ter essa intimidade para falar com Jesus. Então fala. Eu quero. Mas fala. Fala. Bom, Vamos muito bom aprender. mesmo. O inimigo não vai querer que você chegue a isso. Então ele vai dizer, mas tu está muito boba. Como tô tu está cabeça. acreditando nisso? Tem que passar essa arrebentação. E depois... Eu encontro Jesus todos os dias no elevador. Porque depois que eu tive o Covid também,
a minha comunidade me deu um elevador Olha. que sai da porta da minha casa e chega na porta da rádio. E nós dois nos encontramos todos os dias também no elevador. Já sai do elevador dizendo, olha aqui o que Jesus me disse. E vai. Então, É a vida É do santo. maravilhoso. no cotidiano. Porque à medida que as pessoas às vezes nos procuram para trazer a sua vida, eu tenho um ouvido com ele. Eu digo, vai dizendo aqui como é que é. E o outro com a pessoa. Então é uma palavra de Exatamente sabedoria. isso mesmo. Uma palavra de sabedoria. Mas tem que aprender isso. Senhor, o que é para falar para essa pessoa? E pá, na mosca. Amém. Obrigada. É só pela sua começar. companhia, tá? É, Aí. eu acho que a gente roubou parte de você. Imagina! Pode. Tomamos conta aqui, né, Maria? É. A abraço. sala tá recheada aqui, né, Rogério? Com muitos irmãos aqui nos acompanhando, né? Também nesse momento de alegria para nós. Você que está em casa, né? Se ainda não fez, curte, compartilha, manda para os seus amigos, manda para os seus irmãos de comunidade. Se você sentiu seu coração arder um pouquinho aí para saber mais o que é uma nova comunidade, faça como a Gislaine fez, a Maria Francisca fez. Busque conhecer, faça uma experiência. Quem sabe aí Deus não te chama para dar frutos em uma nova comunidade. Exatamente. Ele está vivo. Uau! Está vivo. E continua chamando. Se revela. Continua chamando. Então, até a próxima. Deus abençoe. Uma boa Santa Missa amanhã, né? Sim. Até mais, gente. Até mais. Um abraço. Obrigado, até mais. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por